E a primeira meta do ano eu consegui dar iniciativa. Eu li Lucila agora no mês de janeiro. Meu objetivo é ler um clássico por mês, como eu falei no vídeo, né, de 12 clássicos para 2024. E eu consegui ler Lucila. Eu confesso que eu me surpreendi muito com essa leitura. Eu vou contar para vocês. Lucila faz parte de uma trilogia chamada Perfis de Mulheres, que Lucila é o primeiro, depois temos Diva e depois temos Senhora, que é o meu favorito da vida. Este é um livro que eu quero esquecer para ler de novo. E eu me surpreendi muito com Lucila, porque Diva me decepcionou. Diva é interessante, é legal, ele é divertido, mas o final dele não tem pé nem cabeça pra mim. Claro, como romance da época do romantismo, da época de José de Alencar, não se esperaria algo diferente. Mas como foi construído, o final realmente pra mim não fez o menor sentido, gente. É horroroso o final, é a única explicação que eu tenho pra este livro. O final é horroroso. Já Lucila, eu não tinha expectativa nenhuma. Quero ler porque eu li os outros, gosto da escrita de Alencar, é uma escrita fácil de entender, é uma escrita poética, gostosa, muito bonita. Peguei para ler, vou dar mais uma chance, né, para José de Alencar, como ele me encantou com Senhora, e eu ouvi uma professora dizer que Lucila e Diva são rascunhos de Aurélia Camargo, que é a personagem principal de Senhora, que ela tem um pouco de cada uma dessas outras duas heroínas. Como eu me decepcionei com Diva, né, eu resolvi ler este livro não como um romance. Eu abri a minha mente para ler Lucila, fosse um romance não tão saudável. Por quê? Porque naquela época eles romantizavam muitas coisas que hoje a gente considera super errado. Então, como em Diva eu vi isso e foi romantizado, eu falei, quer saber, eu vou ler esse livro aqui da mesma forma que eu leio com aquele senso crítico. Então eu peguei Lucila e falei, vou ler como um romance não muito saudável, vou ler com críticas, com um olhar cheio de críticas. E nisso, gente, eu me diverti tanto nessa leitura que vocês não têm ideia. Primeiramente, a edição da Princípios é linda. Por dentro, olha como é a diagramação do livro. Gente, ele é a coisinha mais linda do mundo. Vou mostrar, olha o capítulo como é. Todos eles são assim, tanto os outros livros. Aqui no final também, olha, tem uma parte que é complemento de leitura, que também é uma gracinha. Fala sobre o autor, sobre o contexto histórico. É muito bonito, gente, o livro. A única crítica que eu tenho é que a capa, o material da capa é inferior ao material da capa desses dois. Esses dois é uma capa mais plastificada, posso dizer assim, e essa aqui é papel mesmo. Então, olha, ele já teve marcas de uso, deu uma quebrada aqui, eu não sei se dá pra vocês verem. Então a capa dele é um pouquinho inferior às outras, mas linda, linda. Sou apaixonada por essa edição que a princípio está fazendo dos clássicos. Eu vi também os livros do Machado de Assis também e fico encantada com aquelas capas. Bom, vou parar de tagarelar e vamos para a história. Temos aqui Paulo, ele resolve contar a história dele para uma senhora chamada GM. Ela é a mesma senhora para quem Paulo entrega a história de Diva, que Amaral é amigo de Paulo. E Amaral escreve cartas contando para Paulo a história dele com Emília. Então Paulo pega essas cartas e envia para essa senhora também. Então esses dois livros, eles fazem parte do mesmo universo. Não são continuações, mas os dois personagens se conhecem. Senhora já não. Senhora é um outro universo. É como se Senhora fosse a vida real e esses livros fossem livros na época de Senhora. Vocês conseguem entender? É bem legal, sabe, essa ligação que Alencar fez das histórias. Então Paulo, ele vai contar a história dele com Lúcia para essa GM.
Paulo, ele é um homem de 25 anos que se muda para o Rio de Janeiro. Ele é pobre, ele não é rico, mas ele conhece muita gente rica no Rio de Janeiro. Então ele já chega entrando para a burguesia do Rio de Janeiro. E a primeira vez que ele chega no Rio de Janeiro, ele tá num carro, tá ele mais um cara, e ele vê uma moça sentada. O carro parou porque estava tendo um problema ali na rua. E ele olha pela janela e vê uma moça sentada e ele acha essa moça linda, ele fica encantada por essa moça. E só que antes do carro ir embora, ele vê uma tristeza perigosa no olhar dessa moça. Passa um mês, ele vai para uma festa, a festa da Glória que tem lá acontecendo lá na cidade. Se eu entendi bem, é uma festa religiosa, acho que é uma santa. E lá ele está com o Dr. Sá, que é um amigo dele, que é um homem de 30 anos. E Paulo vê uma moça, né, dando dinheiro para os pobres. E Paulo vê essa moça e comenta com o Dr. Sá, nossa, que senhora bonita, né? Aí o Dr. Sá vira para ele e fala, não é uma senhora, é uma mulher bonita. Nessa hora Paulo entendeu que aquela moça era uma cortesã. E Paulo fica com aquilo na cabeça, de parece que eu já vi essa mulher em algum lugar, né? E depois ele recorda que é aquela moça que ele viu sentada no banco quando ele chega à cidade. Lúcia, ela é uma personagem muito complexa. Foi muito difícil de entender ela, gente. Tinha hora que eu gostava dela, tinha hora que eu odiava ela, tinha hora que eu queria estrangular ela. Então, ela é uma personagem muito complexa. A primeira cena que ela tira dela é que ela tá lá dando dinheiro pros pobres. Só que quando ela vê Paulo e o Dr. Sá se aproximando dela, ela começa a enxotar eles, meio reclamando. Essa gente aqui, sabe? Como se eles fossem tipo cachorros. Esse povo, sai. Eu fiquei, nossa, que moça estranha. Ela tava dando dinheiro e agora tá chutando todo mundo. Mais pra frente eu entendi por que ela fez isso, mas no primeiro momento, gente, eu odiei Lúcia. E nessa conversa que eles têm, os três, o Dr. Sá deixa claro que ela é uma cortesã. Então ele trata Lúcia como uma cortesã. Já Paulo não consegue, né? Paulo, ele é um rapaz educado, então ele conversa com ela como se ela realmente fosse uma senhora. E isso deixa a Lúcia um pouco deslumbrada, seria a palavra certa, afinal ninguém a tratava assim. Depois a gente vai conhecendo um pouco a personalidade do Paulo. É aí que entra aquele olhar mais crítico que eu falei pra vocês. Não dá pra você ler este romance encarando o relacionamento do Paulo e da Lúcia como algo romântico e bonito. Eu vi algumas resenhas, eu li algumas coisas a respeito e é muito romantizada essa relação deles. Gente, não dá pra romantizar. Eles são... ponto final. Depois Paulo vai até a casa dela, porque ele fica com essa moça na cabeça. Então ele resolve ir na casa dela, já que ela é uma cortesã. Ele foi lá para pegar os serviços de cortesã dela. Só que ele não consegue, gente. Ele chega lá, ele vê Lúcia, ela o convida para entrar e eles começam a conversar. E conversa sobre a vida dele, conversa um pouquinho sobre a vida dela. A gente descobre que os pais dela faleceram quando ela era muito nova. Ele conta um pouquinho, né, do que ele tá fazendo no Rio de Janeiro e tal. E depois ele vai embora. Ele simplesmente olha pra ela e não consegue enxergar uma cortesã. E ele vai embora. E ele fica com aquilo na cabeça. E ele chega no Dr. Sá e fala, tem certeza de que ela é uma cortesã? Aí o Dr. Sá fala, vai no jantar lá em casa sábado após o teatro, que eu vou te provar. E nisso Paulo vai, né, até a casa da Lúcia de novo, porque ele fica com aquilo na cabeça, ele tá com medo de passar vergonha nesse jantar, então ele resolve ele mesmo tirar como prova, porque ele tem certeza que Lúcia vai estar, né, na casa do Dr. Sá. Então ele chega na casa dela, conversa, até que ele, né, pede pelos serviços de cortesã. Nessa hora a gente vê que Lúcia muda. Por um tempo ela estava toda lá, né, entregue naquela conversa com o Paulo. Parecia que ela estava gostando realmente de conversar com ele. Mas quando ele pegou e, né, exigiu os serviços dela, ela muda. Nessa hora põe a máscara de cortesã e age como uma cortesã.
Só que Paulo, ele consegue ver uma diferença nela, ele consegue ver que ela durante lá, né, o trabalho de cortesã, ela se entrega de verdade para ele, não é algo mecânico, como ele disse, né, como as outras cortesãs fazem. Então ele percebe isso e isso meio que se enraiza no coração dele. Depois disso, né, Lúcia começa a tratar ele de um jeito bem menosprezado e eu entendi o lado dela, afinal dava para ver que ela estava criando uma expectativa com Paulo e depois ele agiu como todos os outros homens agiam com ela e ela começou a tratar ele igual ela tratava todos os homens e Paulo fica indignado. E após o teatro do sábado, eles vão para essa ceia, é uma ceia, eu tinha entendido como um jantar, depois eu descobri que é uma ceia que foi servida à meia-noite. E eles chegam na casa do Dr. Sá. O Dr. Sá é um homem rico e tinha mais 2 moças lá e mais 2 rapazes. E Lúcia também estava lá. E nesse jantar eles começam a conversar sobre os quadros da parede da casa, né, do Dr. Sá. São quadros de mulheres nuas, quadros romanos, pelo que entendi, pinturas, né, romanas. Chega uma parte da ceia, né, após a ceia, eles vão para a sala tomar, né, umas bebidas e tal. E acontece a cena mais icônica do livro, gente. Lúcia estava lá não como convidada, mas como cortesã. E Paulo não sabia disso. Então, o que acontece? Dr. Sá, se eu não me engano, era o Couto, o outro senhor que estava lá. Esse é um senhor mesmo, parece que ele tinha quase 50 anos. Couto e mais um rapazinho, que eu esqueci o nome dele, mas é irrelevante. E eles começam a falar pra Lúcia. Lúcia, né, pose pra gente como as mulheres do quadro. E nisso Paulo fica, quê? Não, você não vai fazer isso. Aí os caras começam a tirar sarro dele. Ué, Paulo, parece que você tá aí apaixonado pela Lúcia. E nisso, gente, Paulo fica com vergonha. Ele fica com vergonha das pessoas saberem, né, o que ele sente pela Lúcia. E fala, eu, apaixonado por ela, uma cortesã. E nisso, Lúcia, ela olha bem pra cara do Paulo, se levanta, bebe uma garrafa de vinho, tira a roupa, sobe na mesa e posa como os quadros. Paulo emburra, sai da sala. Depois, Lúcia começa a conversar lá com o pessoal, né? E as meninas, e os caras falam para as outras meninas, né? Ai, vocês tinham que fazer isso também. Aí todas elas, eu não, tem que ter pouca vergonha na cara para fazer algo assim. Não cheguei nesse nível ainda. E Lúcia se magoa. Ela dá uma resposta bem afiada para essas garotas, mas ela sai da sala triste e chorando. E Paulo vai até ela e os dois conversam. E nisso Paulo fala pra ela que queria ficar com ela, mas queria que ele fosse o único. Ou seja, ela seria uma cortesã exclusiva dele. E a partir daí, gente, é ladeira abaixo. O relacionamento deles não tem nada de romântico, de bonito, de inspirador. Então leia com esses olhos que vocês vão ter uma experiência maravilhosa de leitura, porque você passa raiva. Por que o relacionamento deles não é muito saudável? Porque primeiro os dois ficam fixos um do outro. Paulo paga por esses serviços e Lúcia fica indignada com ele pagando. Mas aí, o que acontece? Paulo é ciumento, ele é um carinha meio difícil de lidar. E Lúcia, ela tem uma linguinha afiada, ela é teimosa, ela é geniosa. Mas Paulo recebe um convite para uma festa. E ele não quer ir porque há uma festa na casa de uma senhora, então uma festa onde Lúcia não pode estar. Mas ela fala, vai, né, vai passear. E Paulo vai. Só que quando ele vai, chega lá, o Dr. Sá chega nele e fala assim, olha, né, o povo tá comentando, o povo tá falando. Paulo, deixa o povo falar, tô nem rico o que o povo fala. Assim, então você não vai se importar. Estão dizendo por aí que você tá morando com Lúcia, você tá gastando todo o dinheiro dela, afinal todo mundo sabe que você é pobre. E por isso que Lúcia não compra mais vestidos caros, por isso que Lúcia não vai mais a festas, não vai mais ao teatro, não sai com um carro chique. E Paulo fica indignado, porque realmente, durante o tempo que os dois começaram a ser fixos um do outro,
Lúcia não saía mais, Lúcia não fazia as coisas que ela fazia antes. O tempo dela era ficar em casa e quando o Paulo estava lá se dedicar a Paulo. Paulo sai indignado dessa festa, bravo, irritado, nervoso, e ele se depara com Lúcia na rua e pergunta: o que você tá fazendo aqui? Aí ela fala que ela alugou um quarto no botequim em frente à casa lá, e esse quarto dava de frente, a janela dava de frente para a janela da festa, e ela conseguiu ver Paulo de lá. Gente, no livro não foi descrito como algo romântico, mas insinuado, porque Paulo fala: se fosse em outro momento, eu acharia aquilo uma prova de amor. Mas naquele momento que ele estava bravo, que ele estava irritado, que ele estava mal-humorado, ele achou um absurdo Lúcia seguir ele. E realmente é um absurdo que ela fez, gente. Ela deixou ele ir e depois foi atrás seguir ele. Tudo bem que ela pode ter ido, não pra espionar ele, mas tipo, eu queria estar lá com ele e não posso, então eu assisto de longe. Mas ela também poderia estar lá para ficar de olho, para ver se ele não estava se engraçando com outra mocinha, porque Paulo dançou nessa festa com outras moças e ela até comenta: eu vi você dançando lá e tal. Enfim, difícil, né, gente? Muito difícil esses dois. Nisso, eles acabam discutindo no dia seguinte e resolvem dar um tempo. Por que o relacionamento deles, assim, não dá pra dizer que é algo romântico logo do início? Porque Paulo mesmo, no momento em que ele pediu exclusividade para Lúcia, ele diz isso no dia seguinte, eu vou ler para vocês. Antes de começar a vida árida e o trabalho sério do homem que visa o futuro, queria dar um último e esplêndido banquete às extravagâncias da juventude. Quem melhor do que Lúcia me ajudaria a consumir as migalhas que me pesavam na carteira e me embelezaria 1 ou 2 meses da vida que eu queria viver por despedida. Ou seja, quando Paulo fez aquele pedido para ela, ele não queria estar com ela porque gostava dela, porque estava sentindo alguma coisa por ela. Tipo, ele viu ela e falou assim: nossa, uma ótima oportunidade de eu curtir a vida aqui de um jeito mais barato, até eu me tornar um homem sério, procurar um casamento, alguma coisa assim, entendeu? Então ele queria usar ela. Gente, não tem como esclarecer isso melhor. Desde o início ele queria usar ela. Mas aí as coisas depois deu uma desandada e ele acabou se apaixonando mesmo. E Lúcia é uma personagem que dá muita lição de moral, gente. Ela é uma cortesã, né? Ela tá naquela vida. Ao mesmo tempo que parece que ela se orgulha daquilo, mas ela também se incomoda do preconceito. Então o livro é cheio de falas dela, tipo: ai, como é engraçado, né? O corpo é meu, mas eu não posso fazer o que eu quero dele. É basicamente essa mensagem que ela vai trazendo. O que acaba sendo um pouco contraditório com mais pro final, entendeu? Eu não vou dar spoiler, mas mais pro final, essa atitude dela acaba soando um pouco contraditória. Mas, uma coisa que eu percebi: há 3 mulheres dentro dessa mulher. Temos Lúcia, que é a cortesã. Temos Lucila, que em momento algum é dito Lucila, mas eu encaro a Lucila como essa mulher que meio que coloca o seu trabalho, as suas vontades um pouquinho de lado para se dedicar ao Paulo durante esse tempo que os dois ficam fixos. Então é a mulher apaixonada. Porque realmente, gente, José de Alencar, quando vai escrever uma mulher apaixonada, escreve uma mulher submissa 100% ao homem. Então é isso que Lúcia começa a fazer. Então, da cortesã, cheia de atitude, que tem resposta para tudo na ponta da língua, quando Paulo aparece, ela é a mulher submissa, bonitinha, eu te amo, ao ponto de se desculpar por coisas que ela não fez, coisas que ele fez e ele tá chateado e ela pede desculpa para ele. E depois temos a terceira mulher, que vamos descobrir, que se chama Maria da Glória, que é a verdadeira Lúcia, que é a mulher antes da cortesã. E é muito interessante como ela vai encaixando essas máscaras, ora cortesã, ora mulher apaixonada e ora a verdadeira mulher antes da cortesã. E os problemas entre os dois só vai crescendo, tipo, o ciúme é doentio. Depois desse tempo que eles se separam, Paulo fica extremamente ciumado, meio que mandando na vida de Lúcia, e Lúcia obedecendo, até que chega um ponto que os dois resolvem ficar juntos de novo. E vai só ladeira abaixo.
Porque Lúcia, gente, ela tem depressão. É nítido que a depressão aqui é descrito como uma tristeza melancólica, uma melancolia, mas é nítido que ela tem depressão. Durante esse tempo, a depressão dela, né, vai surgindo. Também é descrito como um processo de limpeza, porque Lúcia muda, de repente ela muda, ela não quer que Paulo toque nela mais, ela não quer ficar mais com Paulo, mas ela quer a amizade do Paulo. Então os dois dão um tempo, foi a melhor coisa que eles fizeram, tá? Depois desse segundo tempo que eles dão, tudo começa a andar nos eixos. Paulo muda, Paulo deixa aquele lado ciumento e obcecado dele. Lúcia muda, Lúcia começa a passar por um processo de purificação porque ela não se acha digna de Paulo por ser uma cortesã. Vê que ela já o ama tanto que ela começa a se considerar menos por ter sido cortesã, então meio que ela corta o trabalho dela. Ela não faz mais o trabalho de cortesã, mas também não deixa nem ele tocar nela. E após esse tempo, eles resolvem ficar amigos. E depois ela conta a história dela, gente. E a história dela é triste, é muito triste. Eu vou contar aqui, mas não é assim um grande spoiler não, mas eu não vou contar o final, tá, da história. O que aconteceu com Lúcia? Quando ela tinha 14 anos, a família dela pegou a febre amarela e a irmãzinha dela adoeceu, a mãe adoeceu, o pai adoeceu. E chegou a um ponto deles não terem o que comer, eles não tinham. Então o que Lúcia fazia? Ela ia lá pra fora de casa e ficava pedindo dinheiro. Mas não era o suficiente. Até que um moço passa e chama ela pra casa dele e fala, vou te dar um dinheiro. E dá o dinheiro pra ela. E só que em troca de um trabalho de cortesã. E Lúcia se desespera, fica com medo, foge, vai pra casa. Só que chega em casa, ela vê aquela situação e ela volta, ela aceita o trabalho e pega o dinheiro para ajudar a família. Só que a família descobre que ela fez isso e nisso o pai dela chuta ela de casa porque acha um absurdo o que ela fez, sendo que ela fez para ajudar a família. É triste, gente, é muito triste. E ela diz que o nome dela é Maria da Glória. E o nome Lúcia veio de uma colega, né, de profissão dela, de cortesã. As duas dividiam uma casa, só que essa colega dela acabou falecendo e ela pegou o nome dela pra ela, amiga dela chamada Lúcia, e ela pegou o nome de Lúcia pra ela. Não vou contar mais a respeito dessa história porque é interessante vocês lerem e descobrir, né, o que aconteceu com ela e com a família e tal. E nisso ela e Paulo fica nessa amizade colorida, posso dizer, não muito colorida, mas os dois realmente se amam a partir daí. Ele a respeita, ele está com ela o tempo todo. E temos o desfecho da história, aparecem outros personagens, né? Algumas coisas acontecem, mas vai chegando pro fim, vai dando aquele aperto na garganta, dá uma vontade de chorar um pouquinho. O fim foi bonitinho, gente. Eu comecei o livro lendo sem expectativa, cheguei na metade indignada e terminei o livro soltando suspiros. José de Alencar faz isso com você ao ler Luciola. Se você não gosta dessa romantização errada do amor, como acontece nos livros de José de Alencar, leia com olhos críticos, leia pegando esses traços errados do relacionamento dos dois, em vez de tentar encarar aquilo como algo romântico, porque não é. Neste livro é impossível você encarar aquilo como algo romântico. Então, os dois são muito obcecados, eles ficam obcecados um pelo outro. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu expliquei bem o livro, né? Mas eu tentei não dar muito spoiler. Eu pulei muita coisa, acontece muita coisa nesse livro. Mas se você tem curiosidade, tem vontade, comece por Luciola, depois você leia Diva. Perdoe o final de Diva e para você conseguir chegar em Senhora. Ou você pode fazer como eu, começar por Senhora direto, porque Senhora é muito bom. Aí depois você vem pra Luciola e Diva. Deixa a Diva por último, que você não vai se decepcionar tanto. E é isso. Qualquer coisa vocês comentem aí nos comentários, me digam se vocês estão conseguindo cumprir as metas que criaram, se já leram Luciola e o que acharam.